O Catecismo em minha vida. Meditação dos textos do Catecismo da Igreja Católica a partir da página do Vaticano. A profissão da fé. Este é o primeiro vídeo do parágrafo 7 do artigo 1 do capítulo 1 da segunda seção, Os símbolos da fé. Vinde, Espírito Santo, e dai-nos força e coragem. A queda. Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. No entanto, ninguém escapa à experiência do sofrimento, dos males da natureza, que aparecem como ligados aos limites próprios das criaturas e, sobretudo, à questão do mal moral. De onde vem o mal? Procurava a origem do mal e não encontrava solução, diz Santo Agostinho. A sua própria busca dolorosa só encontrará saída na conversão ao Deus vivo, porque o mistério da iniquidade só se esclarece à luz do mistério da piedade. A revelação do amor divino em Cristo manifestou, ao mesmo tempo, a extensão do mal e a superabundância da graça. Devemos, portanto, abordar a questão da origem do mal, fixando o olhar da nossa fé naquele que é o seu único vencedor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A realidade do pecado. O pecado está sempre na história do homem. Seria vão tentar ignorá-lo ou dar outros nomes a esta obscura realidade. Para tentar compreender o que é o pecado, temos primeiro de reconhecer o laço profundo que une o homem a Deus, porque, fora desta relação, o mal do pecado não é desmascarado na sua verdadeira identidade de recusa e oposição a Deus, embora continue a pesar na vida do homem e na história. A realidade do pecado, e do modo particular, a do pecado das origens, só se esclarece à luz da revelação divina. Sem o conhecimento que esta nos dá de Deus, não se pode reconhecer claramente o pecado, e somos tentados a explicá-lo unicamente como falta de maturidade, fraqueza psicológica, erro, consequência necessária de uma estrutura social inadequada e todas as coisas. Só no conhecimento do desígnio de Deus sobre o homem é que se compreende que o pecado é um abuso da liberdade que Deus dá às pessoas criadas para que possam amá-lo e amarem-se mutuamente. O pecado original, uma verdade fundamental da fé. Com o progresso da revelação, vai se esclarecendo também a realidade do pecado. Embora o povo de Deus do Antigo Testamento tenha abordado a dor da condição humana à luz da história da queda narrada no Gênesis, não podia atingir o significado último dessa história, o qual só se manifesta à luz da morte e ressurreição de Jesus Cristo. É preciso conhecer Cristo como fonte da graça para reconhecer Adão como fonte do pecado. Foi o Espírito Paráclito, enviado por Cristo ressuscitado, que veio confundir o mundo
em matéria de pecado, revelando aquele que é o seu Redentor. A doutrina do pecado original é, por assim dizer, o reverso da boa nova, de que Jesus é o Salvador de todos os homens, de que todos têm necessidade da salvação e de que a salvação é oferecida a todos, graças a Cristo. A Igreja, que tem o sentido de Cristo, sabe bem que não pode tocar-se na revelação do pecado original sem atentar contra o mistério de Cristo. Para ler a narrativa da queda. A narrativa da queda, capítulo 3 do livro de Gênesis, utiliza uma linguagem feita de imagens, mas afirma um acontecimento primordial, um fato que teve lugar no princípio da história do homem. A revelação dá-nos uma certeza de fé de que toda a história humana está marcada pela falta original, livremente cometida pelos nossos primeiros pais. A queda dos anjos. Por detrás da opção de desobediência dos nossos primeiros pais, há uma voz sedutora oposta a Deus, a qual, por inveja, os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo decaído, chamado Satanás ou Diabo. Segundo o ensinamento da Igreja, ele foi primeiro um anjo bom, criado por Deus. De fato, o diabo e os outros demônios foram por Deus criados, naturalmente bons, mas eles, por si, é que se fizeram maus. A Escritura fala de um pecado destes anjos. A queda consiste na livre opção destes espíritos criados que radical e irrevogavelmente recusaram Deus e o seu reino. Encontramos um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador aos nossos primeiros pais: sereis como Deus. O diabo é pecador desde o princípio, pai da mentira. É o caráter irrevogável da sua opção e não uma falha da infinita misericórdia de Deus que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não há arrependimento para eles depois da queda, tal como não há arrependimento para os homens depois da morte. A Escritura atesta a influência nefasta daquele que Jesus chama o assassino desde o princípio, e que chegou ao ponto de tentar desviar Jesus da missão recebida do Pai. Foi para destruir as obras do diabo que apareceu o Filho de Deus. Dessas obras, a mais grave em consequências foi a mentirosa sedução que induziu o homem a desobedecer a Deus. No entanto, o poder de Satanás não é infinito. Satanás é uma simples criatura, poderosa pelo fato de ser por espírito, mas, de qualquer modo, criatura, impotente para impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás exerça no mundo a sua ação por ódio contra Deus e o seu reinado em Jesus Cristo, e embora a sua ação cause graves prejuízos de natureza espiritual e, indiretamente, também de natureza física, a cada homem e à sociedade, essa ação é permitida pela divina providência, que com força e suavidade
dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas nós sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, com a voz bem melhor. Deus abençoe você.